Amém, irmãos. Jesus é nosso Senhor. Hoje nós vamos desfrutar da quinta-feira, nosso mediário. Estamos na semana 3. O título da semana 3 é Cuidar da Fé nos Tempos do Fim. E o título de hoje, da quinta-feira, é Conheço a Tua Tribulação. O Lê Coração diz, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém. Vamos começar. A volta do Senhor está próxima. Estamos vivendo nos tempos do fim, e Deus não quer que nossa fé se abale com as aflições dos últimos dias, mas seja preservada. Ainda nesse encargo de cuidar da fé, Paulo revela sua preocupação com os Tessalonicenses. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o vosso labor. Qual era o temor de Paulo? Era que ao chegarem as tribulações, o tentador atacasse, tornando inútil todo o trabalho que ele e Timóteo realizaram. Amados irmãos, sabemos que não é fácil passar por provas de tribulações. Cremos que todos nós, em medidas diferentes, enfrentamos aflições. Muitos, nesses tempos de pandemia, perderam entes queridos, bens materiais e empregos estáveis. E quando o tempo da tribulação é longo, há o perigo de que vacilemos e nossa fé seja abalada. O Senhor quer encorajar-nos a cuidar de nossa fé, para que sejamos ajudados. Vejamos o exemplo da perseverança da igreja em Esmirna em meio aos sofrimentos. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tema as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos a provas, e terei tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Entendamos por partes essa porção tão preciosa que o Senhor dispensou à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. O Senhor diz que ele é aquele que morreu, mas ressuscitou. Ele venceu a morte. Dizer que ele é o primeiro e o último significa que ele está à nossa frente, mas também está atrás de nós, protegendo-nos e conduzindo-nos. Ele é o primeiro, mas também o último. Caso fiquemos para trás e nos sintamos desmotivados, lembremos que ele também é o último e nos encoraja a continuar. Quando olharmos para trás, encontraremos o Senhor com seu amor a nos encorajar. Estamos cercados por seus cuidados. Em Isaías lemos: Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Não é maravilhoso saber que o Senhor está à nossa frente, mas também está na retaguarda? Amados irmãos, nos momentos de tribulação, não estamos sozinhos. O Senhor está nos conduzindo. Ele passa conosco cada etapa das aflições. Podemos seguir confiantes e firmes, pois Ele cuida de nossa fé nesses tempos finais. O Senhor continua encorajando a igreja em Esmirna ao dizer: Conheço tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico. Que palavra de consolo! O Senhor está dizendo: Eu conheço tua tribulação e sei o que estás passando. Os irmãos de Esmirna tinham perdido muitas coisas, além dos bens materiais. Porém, mesmo com as perdas causadas pelas tribulações, o Senhor disse: Mas tu és rico. Louvado seja o Senhor. Podemos perder muitas coisas durante um longo período de tribulação, como entes queridos, bens materiais, ou ser acometidos por doenças. Contudo, o Senhor diz que somos ricos. Ele é nosso verdadeiro tesouro, e nada poderá abalar essa riqueza que está em nosso interior. O Senhor continua falando palavras de ânimo e refrigério. Não temas as coisas que tem de sofrer. Não tenhamos medo de sofrer por causa do Senhor. Continuando a leitura do versículo 10. E tereis tribulação de 10 dias. O Senhor disse para não termos medo diante dos sofrimentos e revela que as tribulações têm início e fim. Elas não são eternas, mas passageiras. Amados irmãos, o Senhor afirma: você está passando por essa tribulação,
mas ela terá um fim. Eu limitei o tempo das tribulações em sua vida. Vai haver um fim. Louvado seja o Senhor. Pergunta: qual era o temor de Paulo em relação aos Tessalonicenses? Amém, amados. A leitura da quinta-feira vem nos mostrar que as tribulações, elas são algo comum para nós. Infelizmente, nós estamos passando por um momento muito difícil, não só em relação à doença mesmo, mas não em relação apenas à pandemia de doença, mas também uma pandemia de doenças da área psicológica, né, da área mental. Muitas pessoas têm ficado muito tempo só em casa, ou sem ver parentes, pessoas que gostam, e têm passado por problemas, por situações desagradáveis, têm sofrido com depressão. Não é apenas a parte humana que tem sofrido, mas a parte psicológica também. Então, nós estamos passando por um momento difícil, mas graças ao Senhor, porque o Senhor nos indica que as tribulações ela tem um início, mas ela tem um fim. Graças ao Senhor. Mesmo que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. Amém. O Senhor é a nossa alegria. O que foi contado aqui hoje foi sobre a igreja em Esmirna, que passou por diversas tribulações naquela época. O anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Se eles eram pobres, eles eram ricos de quê? Eles eram ricos de Cristo. Aleluia. O Senhor é a nossa maior riqueza. Embora nossa situação humana não aparentemente seja rica, mas nossa situação celestial é de rico, porque nós temos a graça, nós temos esse Cristo que foi dado gratuitamente a nós. Graças ao Senhor. E ainda fala: não temas as coisas que tens de sofrer. Irmãos, nós precisamos lembrar que, independente do tamanho do nosso problema, da tribulação que nós estejamos passando, nós temos um grande Deus. Aquela frase, né? Não diga para Deus que você tem um grande problema. Diga para o seu problema que você tem um grande Deus. E nós temos esse grande Deus que, como foi falado aqui, ele não está apenas na nossa frente. Ele também está atrás de nós, nos protegendo e nos conduzindo. Ele não é apenas aquele que está lá na frente nos esperando. Ele também está lá atrás nos motivando para que nós não nos sentimos desmotivados, mas que nós nos encorajemos a continuar. Nós precisamos olhar para o Senhor. Graças a Deus, porque Ele não está apenas à nossa frente, mas Ele também está ao nosso lado e Ele está atrás de nós, sempre nos protegendo. Graças ao Senhor. Que palavra maravilhosa, né? Vem nos dar um alento em tudo que nós estamos passando, mas o Senhor vem nos dar um alento, dizer que Ele está conosco, que em meio às tribulações, sofrimentos e provações, o Senhor está conosco. Amém, amados. Jesus é nosso Senhor.